Voltamos ao nosso Café com Notícia e nesse bloco vamos aqui debater uma temática muito importante. A alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos em nosso Brasil, em nosso país, infelizmente. E o especialista que vai debater essa temática é o Fabrício Oliveira, ele que é psicólogo e gerontologista, né, com especialidade clínica nessa temática. Bom dia, Fabrício. Tudo bom, meu irmão? Bom dia, é um prazer estar aqui, que essa pauta super importante, né? E espero que contribua, né, para os idosos que estão assistindo ter mais esperança, mais perspectiva de vida pela frente, né? Amém, amém. E espero em Deus que possa aumentar aí a perspectiva de idade, né, de vidas dos nossos idosos. Teve um momento que teve aí uma baixa, depois aumenta, e que essa pandemia nos trouxe aí muitas tristezas para toda a faixa etária, mas os idosos já é natural, quando chegarem na terceira idade, eles terem aí um pouco de... A grande maioria, eu digo porque tem algumas tias que tiveram depressão, outras estão com depressão, antes da pandemia, pós-pandemia, e principalmente, como você bem falou aqui nos bastidores, às vezes pela perda, né? Chega a uma certa idade, a perda de um parente, de um vizinho, de um amigo, e isso vai também estimulando essa falta de expectativa para o futuro. Exatamente. A gente teve um estudo longitudinal que foi publicado agora na revista Mais 60 do SESC. Esse estudo é de 10 anos, né, de 10 em 10 anos, então até 2017. Nesse estudo, 91% dos idosos foram por lesões autoprovocadas, né? Desses 91%, 9 foram de cair, né, de algo elevado, provocando o autossuicídio. Desses 91 de lesões, 73% foram de enforcamento. Desses autolesões, 11% foram armas de fogo e 4,5% foram de lugares elevados. Então, nesse estudo, mostrou que, nesses 10 anos até agora, 14% foi o aumento de suicídios com os idosos. Então, assim, quando a gente fala em 0,1%, 0,2% para essa demanda, mas 14% é muito alto. Então, isso mostra que cada vez mais os idosos estão, né, perdendo, né, suas vidas com alguns fatores por trás, né? Que isso é como se fosse uma bombinha, um estopim. Aí, né, já está ali preparado. Aí alguma coisa aconteceu, isso é acendido e ele, né, perde sua vida. Eu acho, Fabrício, que esse número grande de depressão, né, e aí decorre do suicídio, é algo que você falou com muita propriedade, e aí é uma obrigação nossa, como filhos, netos, sobrinhos, sempre estimularem, posso dizer assim, os nossos idosos da terceira idade a entenderem que quando se aposenta do trabalho, não se aposenta da vida, a vida continua. E que a vida é bela, é maravilhosa, né? Entenderem que é possível viver 90, 100 anos, até mais. Eu acho que também o que falta muito, né, dos familiares, esse apoio. Entender, eu particularmente já perdi meus avós, mas todos eles eu beijava, cheirava e dizia, quando eu estava para me formar, há um bom tempo atrás, o senhor vai para a minha formatura, a senhora vai para a minha formatura, não vou nada, estou vivo, está vivo assim e tal. Eu acho que esse contato neto, avô, neto, avó, filho e os pais, né, que já tem uma certa idade avançada, esse estímulo, a gente acaba sendo os psicólogos dentro de casa, né? E aí o que falta, na minha opinião, o que falta muito isso entre as famílias, né, entre os seus entes, você estimularem mais o amor, o carinho, aqueles que tanto fez por você. Quantos filhos aí não abandonam o pai e a mãe
não vou criticar quem bota em um asilo, porque existem casos e casos. Existem casos que tem, o cara só tem um filho, está trabalhando, não tem como cuidar, não tem condições de manter. Tudo bem. Mas tem gente que vai por maldade, né? Bota por maldade, a nora ou o genro faz a cabeça do marido ou da esposa. Eu acho que o amor mais lindo e sublime que Deus colocou aqui na terra, com todo respeito, quem concordar, não é de esposo, é de pai e mãe. Eu penso isso, meu pai e minha mãe, parte de Deus está aqui. Depois vem marido e mulher, sabe? Mas pai e mãe é sagrado. Então, esse amor tão lindo, maravilhoso que Deus nos deu, eu acho que independente se seu pai é bebarrão, se seu pai dá trabalho, você tem a obrigação de amá-lo e cuidá-lo. Isso é uma obrigação que Deus nos deu até o fim das nossas vidas e das vidas deles também. Exatamente, como você falou, Eugênio, e isso abre portas para a gente. Então, assim, quando você planta o amor dentro de casa, com seus avós, com seus pais, lá fora, né, vão abrindo portas, Deus vai lhe mostrando caminhos de sucesso, né, de conquistas, de felicidade, de alegria. E você se pergunta, por que eu sou tão feliz? Porque você planta isso em casa com aquelas pessoas que te deram origem, que foram elas, né, que te trouxeram. Então, a gente fala muito sobre o acolhimento, né? Existe o acolhimento, tem muita gente que fala que a pandemia, todo mundo está em casa, está junto com os idosos, mas existe o home office, né? Então, a partir do momento que eu estou em casa, eu estou trabalhando. Então, o idoso continua lá naquele canto que ele estava antes. E como não está abrindo, né, os lugares, as coisas devido à pandemia, ele sente essa necessidade de um acolhimento, de um amor dentro de casa, né, de um olhar para eles. Então, os netos, vamos ensinar os avós a mexer no celular, já que eles são fera. Vamos contribuir, porque lá na frente, quando você se formar, quando você criar uma maturidade, você vai ter aquela saudade de uma pessoa que não vai estar mais ali. Verdade. Inclusive, vamos dar uma voltinha no shopping, né? Almoçar junto, uma vez no mês, pelo menos, 2 vezes no mês. Vamos dar um passeio no shopping, naquela parte, naquele ambiente bacana do shopping que você fica ali, você faz um lanchezinho, o povo conversando, alguma coisa. Vamos dar uma voltinha lá na calçadinha da praia à noite, né? Um ar diferenciado. Eu acho que tudo isso é válido quando o problema do ser humano, principalmente dos jovens, é que poucos jovens se atentam e se preocupam com os idosos, né? Poucos. E nem com seus pais. Os jovens, ele, na sua maioria, ele ou é educado, ou é empírico mesmo, só se preocupa com ele e com o momento dele. Né? Nunca tem tempo para o avô, para a avó, e quando morre, aí chora, lamenta. Né? Às vezes os pais nunca têm tempo para os pais. Então eu acho que, só queria que, pelo menos, no meio de tanta desgraça que essa pandemia trouxe, fizesse. Eu creio muito que a pandemia, a gente tem que ter um olhar também um pouco voltado a algo positivo, né? Todo mal traz algo também positivo, que trouxe alguns avanços medicinais, alguns avanços da ciência. Espero que a pandemia, através desses estudos global, né, para busca incessante da vacina, que graças a Deus conseguiu via ciência, espero que tenha também descoberto outras curas, que eu acredito que sim. Espero que, se não uma boa parte da humanidade, de fato, possa manter essa empatia que teve durante a pandemia, de live solidária, essas coisas, que não seja apenas marketing, mas seja de fato. Então, que tudo isso de empatia possa ser uma nova cultura brasileira. Não falo nem no mundo, a gente fala aqui do Brasil, mas possa ser uma cultura mundial, melhor ainda, mas pelo menos brasileira, e principalmente nesse momento de pandemia, que eu acho que o amor a gente tem que dar até a um animal. Imagina a um ser humano. Exato. E a um idoso da terceira idade. Existe muito, Eugênio, os fatores de risco. O que são? São aqueles fatores que levam o idoso ao suicídio, que é depressão, falta de amor, os amigos que faleceram, né, ele se sente sozinho porque a família em casa não está dando esse acompanhamento, né, presencial.
limitação. O idoso morre de medo dessa palavra, porque a gente, né, toma banho, faz tudo. A limitação é como se fosse uma sentença de morte para o idoso. Então, tudo isso são fatores de risco que a gente tem que observar, que aí fala, e os sinais? Os sinais são esses, a mudança de humor, o idoso meio estressado. Então, vamos voltar mais, né, para ter esse olhar. Engraçado, eu tenho 43 anos e há uns 20 anos atrás, se você chegasse para uma pessoa, você quer se aposentar? Não, Deus me livre, era como se fosse, né? Uma sentença de morte. Exato, hoje todo mundo quer se aposentar. Pode ter 20 anos, eu quero. Porque agora é impossível. Pois é. Essa então, nova reforma, imagina só como mudou isso. Então, assim, já que isso é positivo, vamos olhar mais os nossos idosos, vamos amar mais eles. E outra coisa, sábado agora, dia 28, é o dia mundial, é o dia nacional do voluntariado, né? O dia nacional do voluntariado. Então tem muitos idosos que ficam em casa sem saber o que fazer, se aposentam, porque a vida social depois que se aposenta fica baixa, né? Porque ele tinha uns amigos de trabalho, de sair. Depois que aposenta, aí vem aquela, poxa, e agora? Então, se não quer trabalhar, vamos olhar mais para o outro, vamos se doar, vamos ser voluntário, que isso também tira pensamentos de depressão, de falta de perspectiva de vida e lhe dá mais autoestima, né? De viver mais, é como se fosse assim, eu estou contribuindo para a sociedade algo bom, então eu sou importante. A partir do momento que eu sou um idoso importante, eu não sou um estorvo, eu não sou um velho, eu não sou um nada à esquerda. Muito bem. Inclusive, Fabrício, é uma coisa assim que você vê aos olhos, não precisa nem sequer ter uma comprovação científica, mas acho que já tem. Se você for analisar, todos aqueles que entram na terceira idade e se aposentam, e se aposentou do trabalho e da vida, morre cedo. Começa a ficar sedentários, comer, se alimentar e tem doença. A bebida. Já aqueles que continuam a vida ativa, se aposentou, mas caminha, faz caminhada, viagem, faz uma coisa outra, pode ver que tem uma vida saudável há muito mais tempo. Então, o sedentarismo é péssimo até para quem é jovem. Né? Isso é algo... É aí onde vem as políticas públicas. A gente tem que ter cursos de... Por exemplo, um curso, o idoso aposentou, mas ele tinha um sonho na vida. Então, vamos fazer cursos para pessoas da terceira idade, né? Curso de cabeleireiro. Ele não quer trabalhar como cabeleireiro, mas ele tinha vontade de aprender. Era o sonho dele antes. Curso de recepcionista, alguma coisa... Praticamente, né? Exatamente, para preencher aquele espaço vago, né, de inutilidade. Então, isso que as políticas públicas tinham que trabalhar. O que aconteceu? Engraçado, eu fui convidado para ir para um hospital em São Paulo, o Hospital Interlagos. 300 funcionários tinham que sair com essa reforma, então eu tinha que dar uma palestra, o que fazer depois da aposentadoria. Imagina, 300 pessoas, né? Que viram que eles tinham que sair mesmo. Então, esse público, essas políticas que a gente tem que trabalhar. O que fazer depois da aposentadoria? Cursos, espaços que os idosos vão, a intergeracionalidade, os idosos falar com as crianças, contar histórias, ler livros. Isso é importante, porque traz autoestima ao idoso, traz assim coisas importantes, né, que ele vai entender que ele não pode sair, né, não pode sair de cena, ele tem que continuar. E a vida continua. Exatamente. E uma coisa, o que leva os idosos a se manifestar a intenção do suicídio? Primeiramente, decepção familiar. Porque imagina, hoje eu estou aqui por causa do meu avô, né? Se não fosse meu avô, minha mãe não tinha nascido, eu não tinha nascido, né? E o meu pai e vice-versa. Então, assim, a decepção familiar é muito grande. A gente viu aí nas mídias
os filhos estavam renegando Cid Moreira. Imagina, poxa, você trabalhou a vida inteira para dar faculdade àquele seu filho, ajudou o seu neto, aí tem aquela decepção. E onde o que influi mais a decepção? O idadismo, que é o preconceito com o idoso. Né? Ah, isso é coisa de velho. Gente, vamos ter empatia, eu vou ficar velho. Então, qualquer coisa machuca o idoso. Velho, né? Exatamente. Porque tem longo tempo de vida. Exato, a gente sai hoje de casa e não sabe se volta com essa violência. Então, assim, vamos valorizar mais os nossos idosos, porque quanto mais a gente se distancia, mais ele corre o risco de ir para uma depressão e cometer o suicídio. Então é isso, é a decepção familiar. Ah, eu vou ser um estorvo na família. Tem um filme chamado Ela e John, e eles morrem no filme, porque aí ela deixa uma carta para os filhos falando que não queria dar trabalho a eles, que estavam todos preocupados. Onde a gente vai colocar meu pai, minha mãe, não, sabe? Então eles tomaram remédio, né? Se suicidaram nesse filme. Tem aí na Netflix, né? Ela e John, 2 idosos. Primeiro eles viajam com um trailer, esses trailers que tem cama, tudo, para depois dar um fim à sua vida. Primeiro eles aproveitam os últimos momentos de vida. Será que é fato real? Não lembro se foi, mas eu assisti, eu acho que foi sim um fato bibliográfico. Geralmente quando é Netflix eles buscam geralmente alguma coisa de fato real. E é isso, se a gente não der amor aos nossos idosos, se a gente não valorizar, lá na frente a gente vai ser abandonado pelos nossos filhos, nossos netos. Aí, essa história que você falou aí, dessa série, desse filme, aí a gente pergunta, quem errou? Só foi o casal? Não. Talvez a ausência de confiança, a ausência da reciprocidade, a ausência do amor fez com que eles fizessem essa feliz atitude. Se esse filho dissesse, pai e mãe, não se preocupem, até o fim da vida de vocês é um compromisso meu com vocês e com Deus. Eu quero cuidar de vocês e amar, porque vocês cuidaram. Talvez eles dissessem, rapaz, eu vou ficar velho, eu tenho os filhos dos meus sonhos. Mas eu acho que a convivência, o cotidiano, fez com que eles dissessem, espera aí, não vamos atrapalhar a vida dos nossos filhos, não, porque talvez os filhos se mostrassem tão afastados dos pais, tão desinteressados dos pais, que os pais disseram, a gente não serve de nada, então vamos fazer a nossa vida e terminar, infelizmente, com um final infeliz. Isso, o que você falou sobre os jovens é isso. Hoje eles vivem o agora, esse momento. Eles não pensam que eles vão envelhecer. Para eles a velhice é uma coisa muito remota, muito longe. Então é nisso que provoca mais ainda desinteresse em dar amor ao idoso. Tem gente que, eu amo muito minha avó, mas isso não é importante. Você tem que amar a sua avó e o idoso na rua. Isso é que é amor, né? Eu amo os idosos porque eu amo meu avô, eu cuido da minha avó, eu cuido da minha mãe idosa. Além disso, você tem que pegar um pouquinho desse amor e dar para o idoso da rua. Porque se você só ama o seu idoso em casa, e o idoso da rua? Isso é bíblico. O que Deus fala? Que diferencial faz tu dar amor ao teu pai, tua mãe e teus filhos, se você não faz isso ao próximo? Exato. E é lá fora que mais precisam, porque eles estão abandonados pela sociedade, né? Eles são idosos, eles são descartados. Você vê aí muita coisa só para jovens, só para isso, e os idosos ficam de lado. Então, eu bato na tecla, eu levanto a bandeira do idoso, a gente tem que empoderar esses idosos. Eu já dei muitas palestras onde eu penso assim, poxa, se a família tivesse aqui ia me bater. Por quê? Eu mostro para o idoso que ele é protagonista da vida dele. Eu dou autoestima a ele. Eu elevo o idoso, eu falo, vocês podem. Não, você pode. Aproveite enquanto você tem, você sai, você anda, você tem toda a sua mobilidade 100%, porque depois a vida passa e você vai embora sem aproveitar. Muito bem. E aí, meu nobre amigo, para quem está nos assistindo, e aí convive com seu idoso, sua idosa,
quais os sinais que eles podem se atentarem para o início de um idoso ou idosa que está com depressão? A mudança de humor, né? O idoso, quando ele tem uma mudança de humor dentro de casa, você tem que já ficar com a luzinha, né, amarela. Ali está acontecendo alguma coisa. Você, né, claro, você vive dentro de casa com aquele idoso, então você sabe o que ele come, como é, né, o bem-estar dele do dia inteiro. Então, a mudança de humor é um sinal muito forte para uma possível depressão. Então, fique atento, dê muito de você ao idoso, principalmente enquanto você está em casa. Porque depois que voltar à vida normal, você vai voltar para a faculdade, para o trabalho, para sair com os amigos, com isso, e ele vai continuar ali na vidinha dele. Então, perceba muito a mudança de humor do idoso. Algo que ele não queira comer, investigue as coisas, porque tem muito idoso que começa a tomar medicação, né, para começar a ser morto aos poucos. Isso, né? de forma paulatina, né? Exato. Não faz o suicídio instantâneo. Tipo, vai se automutilando aos poucos por dentro para... É porque ele se acha como um estorvo naquela casa, naquela família. Então ele começa a se automutilar para aos poucos saindo de cena e desaparecendo, né? Então, poxa, é uma coisa que não tem custo nenhum. Você chegar para o outro, para o idoso abraçar, conversar, porque o idoso gosta muito de conversar. A tecnologia, o celular tirou muito as pessoas, né, de estar presente com os idosos. Então, por que não aproveitar esse momento de pandemia, de quarentena em casa, que ainda as coisas não estão se normalizando, né, e contribuir com amor, com carinho com esses idosos. E outra coisa, tem como, no momento que o filho, a filha, o parente descobrir que aquele idoso está com depressão e com intenções como, por exemplo, suicídio, tem como evitá-lo que isso ocorra? Tem sim. Primeiro, é importante procurar um profissional, porque nós profissionais, a gente tem demanda de estudo. Por exemplo, eu estou terminando um mestrado agora, muito forte, muitas coisas, muitos conhecimentos. Então, a família, ela não tem esse conhecimento técnico. Então, é importante que ela procure um profissional para auxiliar esse processo de como lidar com esse idoso que até provocou um autossuicídio e não deu certo. Então, é importante. O profissional, ele está capacitado a ajudar a família. Porque aí o profissional vai criar uma rotina, uma demanda, onde a família vai também se ajudar a esse idoso a voltar à vida normal, a se valorizar, a ter amor próprio e não querer perder sua vida. Então, o profissional é importantíssimo, porque ele vai trazer todo o conhecimento técnico para ajudar a família. Uma última pergunta. Existe algum índice, números, dados da quantidade de idosos que tiram suas vidas no Brasil? Então, existe. Teve um estudo longitudinal da revista 60 Mais do SESC. Esse estudo foi de 10 anos, né? Foi publicado agora em abril de 2021. Na revista SESC, essa revista está na internet para todo mundo, né? Esse artigo, ele fala que 91% dos idosos faleceram, né, se suicidaram por autoprovocados, né? E 9% foram de lugares elevados, né, que eles caíram. Aí desses 93% de provocados, 73% foram enforcamento, 11% foram de armas de fogo e 4,5% foram de intoxicação. Medicações, né? Isso, medicações. Ou venenos. Isso. Aí nesse estudo revela que 14% a mais
são suicídios de idosos acima de 60 anos. Então, assim, o número cresceu 14% nesses 10 anos, até agora, entendeu? Então, desde 2007 até agora, cresceu 14% o índice de suicídios em idosos. Muito bem. Meu nobre amigo Fabrício, parabéns pela aula que você sempre nos dá. Sucesso e venha sempre aqui. Tá, trazer sempre uma temática nova para a gente debater e ajudar, contribuir da nossa parte, que a gente pode contribuir. Eu gosto muito de temáticas que servem de utilidade pública, porque acaba sendo uma consulta que você dá de forma remota, né, nesse novo momento da telemedicina, para os nossos idosos que nos assistem, quem sabe não às vezes os idosos, mas até os filhos, os netos estão nos assistindo, o que pode fazer, né, com uma explicação sua dessa, para evitar uma tragédia familiar. E obrigado, e é importante o seu programa, ou a mídia também, qualquer outra mídia, trazer esses temas, porque o idoso está em casa, ele não está saindo. Então ele precisa de informações, né, muitas informações boas, sem fake news, que traga alguma coisa importante para ele, né? Ele precisa disso. Então, obrigado pelo convite. Eu quero dizer à família, ame seus idosos, porque daqui a um tempinho vocês vão sentir saudade, aí vocês vão saber o que eu estou falando. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, já retornaremos com mais informações para você.